Capítulo 12. Gringory tem boas ideias. Desde que Pierre Gringory descobriu como todo o caso de Esmeralda se desenrolará, e que certamente haveria corda, enforcamento e outros constrangimentos para os personagens principais dessa história, não desejou mais participar dela. Certo dia, parado próximo a uma esquina, sentiu uma mão pousar pesadamente sobre seu ombro. Virou-se, viu seu velho amigo e antigo mestre, o senhor arcebispo, e se assustou. Havia muito tempo que não encontrava com Dom Claude. Este permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois disse, em um tom tranquilo: "Como se sente, Pierre?" "Pergunta sobre a minha saúde?" indagou Gringory. "O conjunto vai bem." "Então você não tem nenhuma preocupação?" "Palavra que não." "E não deseja nada em especial?" "Não." "Não lamenta nada?" "Não lamento, nem desejo. Arranjei minha vida." Após um silêncio, o padre continuou: "No entanto, você parece bastante miserável." "Miserável, sim. Infeliz, não." Neste momento, ouviu-se um som de cavalos, e nossos dois interlocutores viram desfilar, na extremidade da rua, uma companhia dos arqueiros do rei, com suas lanças levantadas. A cavalgada, brilhante, ressoava sobre a calçada. "Por que está observando este oficial?" perguntou Gringory ao arcebispo. "Acho que o conheço." "Como se chama?" "Talvez," disse Dom Cláudio, "Febo de Châtelperce", acrescentando abruptamente: "Pierre Gringory, o que você fez com a pequena dançarina egípcia?" "Esmeralda?" "O senhor está mudando de assunto muito rapidamente." "Ela não era sua mulher?" "Sim. Nós nos comprometemos por 4 anos. Meu Deus, como a cabritinha era bonita." "Essa cigana não havia salvado sua vida?" "Meu Deus, é verdade." "O que aconteceu com ela?" "O senhor não vai acreditar. Acho que a enforcaram." "Você acha?" "Não tenho certeza. Quando vejo que querem enforcar pessoas, saio logo do jogo." "E é só isso que você sabe?" "Espere. Disseram-me que ela tinha se refugiado em Notre Dame e que estava em segurança." "Fiquei contente, mas não pude descobrir se a cabra foi salva com ela. É tudo o que sei." "Vou lhe dizer mais," observou Dom Cláudio. "Com certeza ela se encontra refugiada em Notre Dame, mas em 3 dias a justiça a prenderá e ela será enforcada." "Isso é terrível," disse Gringory. "Não pode deixá-la tranquila? Qual o problema de uma pobre moça se proteger sob as arcadas de Notre Dame, ao lado dos ninhos das andorinhas?" Após um silêncio, o arcebispo continuou: "Então, ela salvou sua vida?" "Dos meus próprios amigos, os vagabundos. Por pouco não fui enforcado." "E você não quer fazer nada por ela?" "Até gostaria, Dom Cláudio, mas temo pagar um preço desagradável por isso." "Ora, que importa?" "Como assim, que importa?" "Como poderia salvá-la?" disse Dom Cláudio, perguntando-se a si mesmo. Pierre Gringory bateu na testa. "Ouça, meu senhor, irei encontrar uma maneira. E se pedíssemos o perdão dela ao rei?" "Luís XI? Perdão? Por que não?" "Pierre, já pensei bastante, e há apenas um meio de salvá-la." "E qual seria?" "Nunca se esqueça de que você deve sua vida a ela. Vou lhe contar minha ideia. A igreja é vigiada dia e noite, e somente podem sair dela aqueles que são vistos entrar. Venha à catedral
e eu o levarei até Esmeralda. Assim, vocês trocam de roupa. Ela colocará seu casaco, você vestirá sua saia. Até agora não vejo problemas, observou Gringório, e depois? Depois, ela sairá com suas vestes, e você permanecerá com as dela. Talvez você seja enforcado, mas ela será salva. O poeta coçou a orelha com um ar sério. Veja só, está aí uma ideia que eu nunca teria tido sozinho. Mas tal proposta inesperada fez com que Gringório se entristecesse. Então, o que você acha da estratégia? Digo, meu senhor, que eu não serei enforcado. Talvez, mas sim, certamente. Ela salvou sua vida. É uma dívida que você paga. Mas há outras tantas que não pagam. Pierre, é absolutamente necessário. Escute, Dom Cláudio, respondeu o poeta, muito consternado. O senhor se prende a esta ideia e está errado. Não vejo por que eu me deixaria enforcar no lugar de outro, mas pensarei sobre o assunto. Afinal de contas, prosseguiu ele após um silêncio. Quem sabe, talvez não me enforquem quando me encontrarem nessa alcova, tão ridiculamente vestido, de saia e touca. Talvez estourem de rir. Combinado? Perguntou Dom Cláudio. Gringório parecia hesitar e o arcebispo esticou-lhe a mão. Estamos de acordo. Você virá amanhã. Ah, isso não, disse o poeta, como um homem que desperta. Ser enforcado é demasiado absurdo. Eu não quero. Adeus, então, disse o arcebispo, acrescentando entre os dentes. Nós nos veremos. Não quero que este homem me veja nunca mais, pensou Gringório, correndo atrás de Dom Cláudio. Olhe, nada de caprichos entre velhos amigos. O senhor se interessa por essa moça, por minha mulher, quero dizer. Está bem. Imaginou uma estratagema para fazê-la sair de Macedônia, mas o método é extremamente desagradável para mim. Se eu tivesse outro meio, uma outra ideia interessante para tirá-la de lá, sem que para isso fosse preciso comprometer meu pescoço, o que o senhor diria? Não seria suficiente? É absolutamente necessário que eu seja enforcado para que o senhor fique contente? Qual é a sua proposta? Os vagabundos são homens corajosos. Gringório começou a pensar, tocando o nariz com o indicador em sinal de meditação. E como a tribo do Egito gosta dela, eles se insurgirão a primeira palavra. Nada mais fácil. Graças à desordem, poderemos soltá-la facilmente, amanhã à noite. O poeta estava radiante. Preciso lhe contar em voz baixa, disse a Dom Cláudio. Que meio de salvação você encontrou? Perguntou o arcebispo. Gringório inclinou-se ao ouvido do padre e falou-lhe muito baixo, lançando um olhar inquieto de uma extremidade a outra da rua, por onde, no entanto, ninguém passava. Quando terminou, Dom Cláudio tomou-lhe a mão e disse friamente: Está bem, até amanhã. Até amanhã, repetiu Gringório. Enquanto o arcebispo afastava-se de um lado, o poeta saiu por outro, murmurando para si mesmo: Aí está uma tarefa importante, senhor Pierre Gringório, e não é certo que, por ser pequeno, eu fique assustado com uma grande empreitada. O arcebispo, retornando ao claustro, encontrou seu irmão à porta de seu quarto. Enquanto este esperava, desenhara na parede com carvão o perfil de Dom Cláudio, com um nariz bastante grande. Meu irmão, disse timidamente Jean, venho ver-lo. O arcebispo não ergueu os olhos. Então, você é tão bom para mim e me dá tão bons conselhos, continuou o jovem, que sempre retorno a você. Prossiga. Diante de ti está um culpado, um criminoso, um miserável. Sinto-me mortificado, e o bom Deus é extraordinariamente justo.
Enquanto eu tinha dinheiro, levei uma vida feliz. E depois, infelizmente, gostaria muito de me endireitar. Venho aqui cheio de arrependimento. Sou penitente, confesso-me. Bato em meu peito com grandes punhaladas. Você tem certamente razão de querer que eu, um dia, tenha um diploma. Eis que sinto agora uma vocação magnífica para esta condição. Mas não tenho mais tinta, é preciso que eu compre. Não tenho mais plumas, é preciso que eu compre. Tenho grande necessidade de um pouco de dinheiro. Venho até aqui, meu irmão. É só? Sim, um pouco de dinheiro. Não tenho. O estudante disse então com um ar grave e seguro ao mesmo tempo. Está bem, meu irmão. Não quer me dar dinheiro? Não importa. Vou me tornar vagabundo. O arcebispo disse friamente. Mas você já não é? Jean o cumprimentou com solenidade e desceu a escada assobiando. No momento em que passava no pátio sob o quarto do irmão, ouviu a janela se abrir. Levantou a cabeça e viu surgir a cabeça severa do arcebispo. Tome, disse Dom Cláudio. Eis aqui a última moeda que você terá de mim. Então, o padre jogou a Jean uma bolsa que lhe causou um enorme galo na testa. O jovem partiu, ao mesmo tempo, zangado e contente, como um cão agredido com um osso. Capítulo 13. Viva a alegria. Uma noite, no momento em que o toque de recolher soava em todos os campanários de Paris, os sargentos da ronda, se lhes fosse permitido entrar no pátio dos milagres, poderiam ter observado que o tumulto era maior do que o normal, que se bebia mais e que se praguejava melhor. Havia muita gente que conversava em voz baixa, como quando se trama uma grande ação. Qualquer que fosse a confusão, após uma primeira olhada, podiam-se distinguir 3 grupos principais que se amontoavam ao redor de 3 personagens. Um deles, vestido de forma bizarra, era Matias Ngali Spicali, duque do Egito e da Boêmia. Uma outra multidão se formava ao redor de nosso antigo amigo Clope Toulefou, que com um ar muito sério e em voz baixa distribuía armas contidas num barril bastante espesso, de onde saíam machados, espadas e lanças de ferro. Cada um apanhava um punhado delas. As próprias crianças se armavam, e havia até os mancos que de armadura e couraça passavam entre as pernas dos bêbados, como besouros gordos. Por último, um terceiro grupo mais ruidoso, alegre e numeroso, enchia os bancos e as mesas, no meio dos quais discursava um jovem engraçado, coberto por uma pesada armadura. Viva! Ele gritava. Pela primeira vez na vida pego em armas. Sou um malfeitor, meus amigos. Atendo pelo nome de Jean Frou, e sou cavalheiro. Irmãos, nós faremos uma bela expedição. Viva a alegria! Somos valentes. Cercar a igreja, derrubar suas portas, retirar a moça, salvá-la dos juízes. Faremos isso em menos tempo do que leva o prefeito tomando uma colher de sopa. Nossa causa é justa. Invadiremos Notre-Dame e tudo estará feito. Enforcaremos Quasímodo. Vocês o conhecem? Vocês o viram resfolegar sob o grande sino no dia de Pentecostes? A multidão aplaudia com explosões de riso. A pobre Esmeralda, dizia um cigano, é nossa irmã. É preciso tirá-la de lá. Ela ainda está em Notre-Dame? Continuou o outro. Sim, em nome de Deus. Camaradas, gritava-se por toda parte. Vamos salvá-la. Clopin Toulefou terminou a distribuição de armas, saiu e retornou.
após alguns momentos, gritando com uma voz de trovão: meia-noite. Ao ouvir esta palavra, todos os malfeitores, homens, mulheres e crianças, precipitaram-se em multidão para fora da taberna com um grande ruído de armas e de ferragens. O pátio dos milagres ficou completamente escuro, distinguindo-se somente uma multidão de homens e mulheres que falavam baixo. Um grande zumbido era ouvido e armas brilhavam na penumbra. Clope subiu numa grande pedra e gritou: às posições. A imensa multidão posicionou-se em coluna. Clope aumentou ainda mais sua voz. Agora, silêncio. Para atravessar Paris, a senha é pé que na chama passeando. Acenderemos as tochas apenas ao chegar a Notre Dame. Em marcha. 10 minutos mais tarde, os cavalheiros da ronda fugiam amedrontados diante da longa procissão dos silenciosos homens vestidos de preto que desciam em direção à ponte ao Change, através das ruas tortuosas que cortavam o bairro dos mercados. Nessa noite, Quasímodo não dormiu. Ele acabara de fazer a última ronda pela igreja, sem perceber que o arcebispo passou a seu lado com um certo desconforto, ao vê-lo fechar cuidadosamente com o cadeado a enorme porta da catedral. Dom Cláudio tinha um ar ainda mais preocupado do que o normal. Ele maltratava constantemente Quasímodo, mas este não se importava em sofrer ou mesmo apanhar. Nada abalava a submissão, a paciência e a resignação do fiel senheiro. De Cláudio Frollo, ele sofria tudo: ofensas, ameaças, golpes, sem murmurar uma queixa, sem exprimir uma reclamação. No máximo, acompanhava-o com o olhar, quando Dom Cláudio subia a escadaria da torre. Assim, nesta noite, Quasímodo, após ser dado uma olhadela em seus pobres sinos tão abandonados, subiu até o topo da torre setentrional e de lá se pôs a observar Paris. A cidade, que não era tão iluminada ainda nessa época, apresentava aos olhos uma confusão de massas pretas, cortadas aqui e ali pela curva esbranquiçada do rio Sena. Enquanto deixava com um único olho flutuar neste horizonte, de bruma e de noite, o sineiro sentia, em seu próprio interior, uma apreensão inexprimível. Há vários dias, ele estava de guarda e via circular incessantemente em redor da igreja homens com um ar sinistro que não parava de observar o asilo da moça. Achando que talvez houvesse alguma conspiração contra a infeliz refugiada, ele percebeu que existia um ódio popular contra ela e contra ele mesmo, concluindo que logo alguma coisa iria acontecer. Sobre o sino, ele se manteve vigilante, montando um guarda, como um bom cão. De repente, ao varrer a cidade com seu olho agudo, pareceu-lhe ver algo singular do lado do cais e redobrou a atenção. O movimento vinha em direção à cidade, e enquanto Quasímodo fazia suposições, ressurgiu mais perto. Por fim, ele viu uma coluna humana desembocar diante de Notre Dame e, instantaneamente, espalhar-se pela praça. Seus temores retornaram e a ideia de um atentado contra a cigana invadiu-lhe o espírito. Sentiu, confusamente, que se aproximava de uma situação violenta. Deveria despertá-la, fazê-la fugir? Para onde? As ruas tinham sido tomadas e a igreja estava encurralada pelo rio. Ele não tinha um barco, não havia saída, apenas uma ideia lhe ocorria: resistir até que o socorro chegasse. Se chegasse, e não perturbar o sono de Esmeralda.
Era muito cedo para acordar a infeliz para a morte. Uma vez tomada a resolução, ele se pôs a examinar o inimigo com mais tranquilidade. A multidão parecia aumentar a cada instante, e ele presumiu apenas que eles deviam fazer muito pouco barulho, pois as janelas das casas continuavam fechadas. De repente, uma luz brilhou, e no instante, 7 ou 8 tochas acesas passearam sobre as cabeças do bando. Quasímodo viu distintamente um grupo assustador de homens e de mulheres esfarrapados, mover-se em ondas, armados de facas, foices e facões, com milhares de pontas brilhantes. Ele se lembrou vagamente dessa ralé e pensou reconhecer todos que, há alguns meses, o tinham saudado como Papa dos Loucos. O corcunda apanhou sua lanterna e desceu sobre a plataforma entre as torres para ver tudo mais de perto e decidir os meios de defesa. Clope Crowleyful, ao chegar diante do grande portal de Notre Dame, organizou seu bando em posição de batalha. Embora não esperasse nenhuma resistência, ele queria, na verdade, ser cuidadoso, mantendo certa ordem que lhe permitisse reagir, se necessário, contra um ataque repentino da ronda. Era fato, muito raro nas cidades medievais, uma tentativa como aquela que os malfeitores empreendiam contra Notre Dame. Quando os preparativos iniciais terminaram, e devemos dar crédito à disciplina dos vagabundos, pois as ordens de Clope foram executadas em silêncio e com uma admirável precisão. O digno chefe dos revoltosos subiu sobre o parapeito do muro que cercava o terreno da catedral e gritou com sua voz rouca, agitando sua tocha: Nossa irmã, falsamente condenada por magia, refugiou-se na igreja. Devemos salvá-la, pois os juízes querem tirá-la de lá para enforcá-la amanhã. Por isso estamos aqui. Queremos salvar uma inocente. Quasímodo, infelizmente, não pôde ouvir aquelas palavras pronunciadas com uma espécie de majestade sombria. Um dos malfeitores ofereceu sua bandeira a Clope, que a fincou solenemente entre duas pedras do calçamento. Isso feito, o chefe dos mendigos virou-se e percorreu com o olhar seu exército, uma multidão selvagem, em que os olhos brilhavam quase tanto quanto as espadas. Depois de um instante de pausa, ele gritou: Adiante, companheiros, ao trabalho. 30 homens robustos saíram das filas, com martelos, alicates e barras de ferro sobre os ombros, dirigindo-se à porta principal da igreja. Eles subiram a escadaria e se agacharam sob os arcos. Uma multidão de malfeitores os seguiu para ajudá-los ou observá-los, e logo os 11 degraus da portal estavam atravancados. No entanto, a porta resistia. Ela é dura e teimosa, dizia um. Coragem, camaradas, incentivava Clope. Eu aposto minha cabeça que vocês terão aberto a porta antes que o único sacristão acorde. Esperem, acho que a fechadura está se movendo. Clope foi interrompido por um estampido pavoroso que ressoava naquele momento atrás dele e se virou. Uma enorme viga de madeira acabava de cair do céu e esmagando uma dúzia de malfeitores sobre o degrau da igreja, e saltará sobre o calçamento com o barulho de um tiro de canhão, quebrando aqui e ali pernas da multidão de mendigos que o afastava com gritos de horror. Num piscar de olhos, a cercada diante da catedral estava vazia, e até mesmo tomou distância respeitosa do edifício. Escapei por pouco, gritou Jean. Senti até o vento. É impossível descrever o misto de surpresa e temor que se abateu sobre os bandidos.
Todos permaneceram durante alguns minutos com os olhos fixos no ar. Isso cheira a magia, disse um. Foi a lua que nos atirou este cromo, disse o outro. E ninguém sabia explicar a queda da tora. Clopin, passando o susto inicial, acabou encontrando uma explicação que pareceu plausível a seus companheiros. Os padres estão se defendendo? Pois então, ao saque, repetiu a multidão com uma aclamação furiosa. Seguiu-se uma disparada de flechas contra a fachada da igreja. Os pacatos moradores das casas vizinhas acordaram, várias janelas se abriram e toucas de dormir e mãos carregando velas apareceram nos cruzamentos. Atirem nas janelas, gritou Clopin. As janelas se fecharam imediatamente e os pobres burgueses, que mal tiveram tempo de olhar a cena, voltaram suando de medo para perto de suas mulheres, perguntando-se se estava ocorrendo um ataque de borgonheses, como em 1464. Ao saque, repetiam os malfeitores, embora não ousassem se aproximar. Eles olhavam para a igreja e para a tora, e esta não se movia. A construção mantinha seu ar calmo e deserto, mas algo os congelava. Mãos à obra, gritou Grolefou. Vamos arrombar a porta. Ninguém dá um passo. Vejam só, há homens aqui com medo de uma viga, disse Clopin. Um velho lhe dirigiu a palavra. Capitão, a porta é toda reforçada com barras de ferro. Por isso os alicates são inúteis. O que seria então necessário para derrubá-la? Perguntou Clopin. Precisaríamos de um tronco para forçar a porta. Grolefou correu em direção à formidável tora e pôs o pé em cima dela. Aqui está, gritou. Os padres o enviaram. Em seguida, fez uma saudação ridícula em direção à igreja. Obrigado, padres. A brincadeira surtiu efeito, pois os malfeitores recuperaram a coragem. E em pouco tempo, a tora, levantada como uma pluma por 200 braços vigorosos, foi lançada com fúria contra a grande porta que eles já haviam tentado abalar. Vista assim, iluminada pelas poucas tochas que os malfeitores espalhavam pela praça, a longa tora carregada pela multidão parecia um monstruoso animal com 1000 patas que atacava com a cabeça baixada um gigante de pedra. Ao choque da viga, a porta, parcialmente metálica, ressoou como um imenso tambor e a catedral inteira tremeu. No mesmo momento, uma chuva de grandes pedras começou a cair da parte superior da fachada sobre os atacantes, estourando crânios à torta e à direita. Então, mortos e feridos sangraram, amontoando-se sobre os pés daqueles que ainda combatiam. O leitor, sem dúvida, não supõe que esta resistência inesperada viesse exclusivamente de Quasimodo. A sorte também ajudou o corajoso surdo. Após descer para a plataforma, entre as torres, seus pensamentos estavam confusos. Ele havia corrido durante alguns minutos ao longo da galeria, indo e vindo como um louco, observando de cima a massa compacta pronta a se abater sobre a igreja. Ele acabara de pensar em subir ao campanário e dar um sinal de alerta, mas antes que pudesse pôr o sino em movimento e emitir um único grito, a porta da igreja já havia sido golpeada 10 vezes. O que fazer? Repentinamente, ele se lembrou de que os pedreiros haviam trabalhado durante o dia, consertando as paredes, o vigamento e o telhado da torre. Foi um raio de luz. A parede era pedra, o telhado de lata, o vigamento de madeira. Quasimodo correu para a torre.
As câmaras inferiores realmente estavam cheias de materiais. Havia pilhas de pedregulhos, folhas de estanho rolos, feixes de sarrafos, vigas sólidas já aplainadas pela serra, pilhas de entulho, um arsenal completo. O tempo era curto. Os alicates e martelos trabalhavam embaixo, com a força multiplicada pelo sentimento de perigo. Ele levantou uma das vigas, a mais pesada, a mais longa, projetou-a para fora por uma janela e a lançou sobre o abismo. O enorme vigamento desta queda de 20 metros, raspando o paredão, quebrando as esculturas, girou várias vezes sobre si, mesmo como uma pá de moinho que viajava sozinha através do espaço. Por fim, atingiu o solo. Quasindo, viu os malfeitores se dispersarem com a queda da tora. Ele aproveitou o espanto geral e empilhou silenciosamente entulho, pedras, pedregulhos e até os sacos de ferramentas dos pegueiros sobre o parapeito de onde a viga havia sido lançada. Logo que eles se puseram a bater na grande porta, a chuva de pedras começou a cair e pareceu-lhes que a igreja se demolia sozinha sobre suas cabeças. Quem pudesse ver Quasimodo neste instante ficaria assustado. Ele se abaixava e levantava-se alternadamente, com uma força inacreditável. Sua grande cabeça de gnomo se inclinava para além da muralha. Em seguida, uma pedra enorme caía, depois outra, depois outra. No entanto, os mendigos não se desencorajavam. A espessa porta, sobre a qual exerciam seus esforços, já havia tremido mais de 20 vezes sob o peso do tronco de carvalho, multiplicado pela força de 100 homens. Os painéis rachavam, entalhes voavam em 1000 pedaços. As dobradiças, a cada bala, saltavam em sobressalto sobre seus eixos. A chuva de pedregulhos não era suficiente para afastar os atacantes. Neste momento de angústia, Quasimodo observou, ligeiramente abaixo do parapeito, 2 longos beirais de pedra formando goteiras que conduziam água das chuvas. Como eles desembocavam exatamente acima da porta, o cineiro teve uma ideia. Correu a buscar um feixe de madeiras em seu alojamento e pôs sobre ele muitos outros feixes de ripas e rolos de estanho, munições que ainda não havia utilizado. Ateou-lhe fogo com sua lanterna. Durante este tempo, como as pedras não caíam mais, os malfeitores haviam parado de olhar para cima. Os bandidos se empurraram num grande tumulto em torno da porta, já bastante deformada pelo tronco, mas ainda de pé. Agitados, eles esperavam pelo golpe final, que iria escancará-la. De repente, no momento em que se agrupavam para um último esforço, um urro, mais tremendo ainda do que havia explodido sob a tora, elevou-se no meio deles. Aqueles que não gritavam, os que ainda viviam, olharam. 2 jolos de estanho derretido caíam da parte superior do edifício no meio da multidão. Viam-se remexer moribundos parcialmente queimados, urrando de dor. Em volta destes 2 jolos principais, havia gotas da chuva horrível que se dispersava sobre os atacantes. A confusão foi geral. Fugiram em todas as direções, tanto os mais audaciosos quanto os mais tímidos. E o pátio ficou vazio uma segunda vez. Todos os olhos haviam se elevado para o alto da igreja. Aquilo que viam era extraordinário. No topo da galeria mais alta, havia uma grande chama desordenada e furiosa que subia entre os 2 campanários, com turbilhões de faíscas de onde o vento levantava, às vezes uma faixa de fumaça. Abaixo desta chama, 2 goteiras, transformadas em bocas de monstros, vomitavam, sem descanso, a chuva ardente.
Houve um silêncio de terror entre os vagabundos, durante o qual se ouviram apenas os gritos de alarme dos padres, fechados em seu claustro. No entanto, os principais atacantes haviam se reunido sob um pórtico e discutiam a situação. Clope, Crowleyful, mordia seus punhos com raiva. É impossível entrar, murmurava entre os dentes. Vocês estão vendo aquele gigante que vai e vem diante do fogo? Alguém gritou. Caramba, disse Clope. O dito cineiro é Quasimodo. Não há, então, nenhum meio para forçar esta porta? Acrescentou, batendo o pé. Teremos que partir, deixando nossa irmã ser enforcada amanhã? E o estudante Jean, onde está? Capitão Clope, gritou um bandido. Aí vem ele. Plutão seja louvado, disse Clope, mas o que ele tem atrás de si? Era realmente Jean, que corria rapidamente arrastando uma longa escada sobre o calçamento, mais resfolegante do que uma formiga crelada a um feixe de mato, 20 vezes mais longo do que ela. Vitória, gritou o estudante, aqui está a escada dos estivadores do porto de Saint Landry. Clope aproximou-se dele e perguntou, e o que faz com ela? Eu a peguei, respondeu Jean ofegante. Sabia onde estava, no galpão da casa do tenente. Sim, disse Clope, mas o que quer fazer com ela? Jean olhou com uma expressão maliciosa, estalando os dedos como castanholas. O que desejo fazer? Está vendo aquela linha de estátuas com cara de imbecis acima dos 3 portais? Sim, então é a galeria dos reis da França. E daí? Disse Clope. Existe na extremidade da galeria uma porta fechada apenas com um cadeado. Com esta escada, subirei até lá e entrarei na igreja. Deixe-me subir primeiro, pediu alguém. Não, camarada, ela é minha. Venha e será o segundo. Jean pôs-se a correr sobre a praça, gritando, comigo, homens! Num momento, a escada foi erguida e apoiada para o peito. A multidão dos malfeitores, que emitia grandes gritos, amontoou-se na parte inferior para subir. Mas Jean, valendo-se de seu direito, foi o primeiro a pôr o pé nos degraus. O trajeto era bem longo e o estudante subia lentamente, pois segurava com uma das mãos cada degrau e com a outra sua arma. Os malfeitores o seguiam. A linha de costa encouraçadas, subindo parecia uma serpente, com escamas de aço, que se erguia contra a igreja. O estudante finalmente atingiu o balcão da galeria, saltando sobre ele agilmente. Sentindo-se soberano, soltou um grito de alegria, mas de repente parou petrificado. Acabara de perceber, atrás de uma estátua, Quasimodo, escondido nas trevas, com seu olho faiscante. Antes que o segundo invasor conseguisse pôr o pé sobre a galeria, o formidável corcunda aproximou-se da ponta da escada, segurando sem dizer uma palavra a extremidade dos 2 montantes com as mãos potentes. Depois ergueu-os, afastou-os da parede, empurrando-os com uma força sobre-humana contra a praça. A escada lançada para trás pareceu hesitar, oscilou e em seguida se abateu sobre o solo com a carga dos bandidos. Gritos de cólera e dor sucederam os primeiros rumores de triunfo. Quasimodo, impassível, com os 2 cotovelos apoiados sobre o parapeito, olhava. Jean Frollo, por sua vez, estava numa situação crítica. Enquanto Corcunda brincava com a escada, o aluno correu para a portinhola, mas ela estava trancada, o que o obrigou a ficar escondido atrás de um rei de pedra. Nos primeiros momentos, o cineiro não se preocupou com ele, mas por fim girou a cabeça e endireitou-se repentinamente. Ele acabara de descobrir o esconderijo
Jean preparou-se para o duro choque, mas o corcunda continuou imóvel. O que há? Disse Jean. Por que me olha assim? Enquanto falava, o jovem estudante dissimuladamente preparava sua arma. Quasímodo gritou: Vou mudar seu nome. De agora em diante você será chamado de o Cego de Notre Dame. O disparo partiu. A flecha subiu e fixou-se no braço esquerdo do corcunda. Para Quasímodo foi apenas um arranhão. Ele levou a mão à flecha, arrancou-a e quebrou-a tranquilamente sobre o joelho. Em seguida, deixou cair os 2 pedaços. Jean não teve tempo de atirar uma segunda vez. Quasímodo inspirou cuidadosamente, saltou como um gafanhoto e caiu sobre o estudante. Com a mão esquerda, ele segurou os 2 braços de Jean. Com a direita, arrancou-lhe, com uma lentidão sinistra, todas as peças da armadura: a espada, os punhais, o capacete, a couraça, as braçadeiras. Quando o estudante se viu desarmado e despido por estas temíveis mãos, não tentou falar, mas pôs-se a rir escandalosamente e a cantar, com intrépida indiferença, uma canção popular. Não terminou. Quasímodo, com uma só mão, segurou o estudante pelos pés e girou-o sobre o abismo. Em seguida, ouviu-se um barulho de ossos estourando contra a parede. Algo caiu, mas parou, e 1/3 da queda em uma saliência da construção. Era um corpo morto que permaneceu pendurado ali. Um grito de horror partiu dos malfeitores. Vingança! Gritou Clope. Ao ataque, respondeu a multidão. Seguiu-se um urro prodigioso. A morte do estudante impeliu a multidão. O ódio encontrou escadas, multiplicou as tochas, e ao fim de alguns minutos, Quasímodo confuso, viu um terrível formigueiro subir de todos os lados para atacar Notre Dame. Aqueles que não tinham escadas contavam com as cordas, com nós. Aqueles que não tinham cordas escalavam os relevos das esculturas. A fúria fazia aumentar os contornos selvagens. Todas as caretas atacavam Quasímodo. A praça foi iluminada por 1000 tochas. O pátio resplandecia e lançava uma cintilação para o céu. A fogueira acesa sobre a plataforma continuava a queimar e clareava a cidade ao longe. A enorme silhueta das torres que avançavam por sobre os tetos de Paris fazia nesta claridade um talhe de sombra. A cidade parecia ter se comovido. Sinos de alerta distantes reclamavam. Os malfeitores urravam, arfavam, xingavam, subiam. Quasímodo, impotente contra tantos inimigos, temendo pela sorte de Esmeralda, vendo estas faces furiosas se aproximarem cada vez mais de sua galeria, pediu um milagre ao céu e torcia as mãos de desespero. Capítulo 14. Châteaupers vem em socorro. Corajoso Quasímodo, sitiado de todos os lados, havia perdido a esperança de salvar a cigana e corria sobre a galeria. Notre Dame seria tomada pelos malfeitores. De repente, um grande galope de cavalos encheu as ruas vizinhas, e uma espessa coluna de cavaleiros desembocou na praça como um furacão. Viva a França! Acabem com os camponeses! Châteaupers vem em socorro! Quasímodo viu as espadas nuas, as tochas, o ferro das lanças, toda aquela cavalaria à frente da qual reconheceu o capitão Febo, e observou o medo em alguns malfeitores, a confusão em outros. Era, na verdade, a tropa do rei que acudia os cavaleiros reais, entre os quais Febo de Châteaupers se comportavam com valentia, não demonstrando misericórdia. A multidão de mendigos
mal armada, espumava e mordia. Homens, mulheres e crianças atiravam-se aos lobos e peitos dos cavalos e se penduravam neles. Outros obstruíam com tochas a visão dos arqueiros. Viu-se um homem que levava um grande foice brilhante decepar durante muito tempo as pernas dos cavalos. Era assustador. A cada golpe, ele fazia em torno de si um grande círculo de membros cortados. Avançava, assim tranquilamente como um camponês que começa a trabalhar num campo de trigo. Era Clope Crowleyful, logo batido. Por fim, os malfeitores se renderam e fugiram em todas as direções, deixando sobre o pátio uma balbúrdia de corpos. Quando Quasimodo, que não havia parado um único instante de combater, viu esta confusão, caiu de joelhos e levantou as mãos para o céu. Em seguida, cheio de alegria, correu e subiu com a velocidade de um pássaro em direção do esconderijo de Esmeralda, que ele havia defendido de forma tão intrépida da invasão. Mas quando ele encontrou-a vazia. No momento em que os malfeitores haviam sitiado a igreja, Esmeralda dormia. Logo, um rumor sempre crescente em redor do edifício e o balir inquieto de sua cabra acordaram-na. Ela se sentou e pôs-se a escutar. O aspecto do lugar, a desordem do ataque noturno e a multidão medonha levaram-na ao pânico. Toda a cena lhe causou o efeito de uma misteriosa batalha, e amedrontada, ela se encolheu em seu esconderijo. Aos poucos, as primeiras névoas de medo dissiparam-se. Caída de joelhos, com a cabeça sobre a cama, cheia de ansiedade e agitação, ela começou a pedir clemência ao bom Deus cristão e a rezar para Nossa Senhora, sua protetora. Prostrada assim, continuou durante muito tempo, até que no meio da angústia ouviu alguém que caminhava perto dela. Virando-se, viu 2 homens entrarem no esconderijo e soltou um grito fraco. Não tenha medo, disse-lhe uma voz conhecida. Sou eu. Quem? Perguntou. Pierre Gringory, seu marido. Este nome a tranquilizou e ela levantou os olhos reconhecendo-o. Mas havia perto dele alguém vestido inteiramente de preto. De Jale, continuou Gringory com um tom de censura. Reconheceu-me antes de você. A pequena cabra realmente apenas esperou que Gringory dissesse seu nome e já estava se esfregando com ternura em seus joelhos, cobrindo-o de carícias. Quem está aí com você? Perguntou Esmeralda em voz baixa. Não se preocupe, respondeu Gringory. É um dos meus amigos. O homem de preto aproximou-se de Gringory e disse-lhe alguma coisa, pois o poeta exclamou. É verdade. Já ia me esquecendo. Estamos com pressa. Minha jovem, sua vida está em perigo, assim como a da de Jale. Querem enforcá-la. Somos seus amigos e viemos salvá-la. Siga-nos. É verdade? Ela gritou perturbada. Sim, venha rapidamente. Então vamos, balbuciou. Mas por que seu amigo não fala? Ah, disse Gringory, não se preocupe com ele. O poeta tomou-a pela mão. Seu companheiro recolheu a lanterna caminho na frente. O medo aturdia a moça, e ela se deixou levar. A cabra lhe seguia saltitando, tão feliz por reencontrar Gringory que o fazia tropeçar a todo instante. Desceram rapidamente a escadaria das torres, atravessaram a igreja em volta das crevas e solidão e saíram. O homem que carregava a lanterna caminhou diretamente em direção à beira d'água, onde um pequeno barco estava escondido. Ele fez um sinal para que Gringory e sua companheira entrassem, e a cabra os seguiu. O estranho embarcou por último. Em seguida, cortou as amarras do barco, afastou-o da terra. Com um longo gancho e segurando 2 remos, sentou-se na proa, remando com todas as forças. O primeiro cuidado de Gringory foi pôr a cabra sobre os joelhos.
Ele sentou-se na parte traseira e a moça, a quem o desconhecido inspirava um medo indefinível, veio se sentar a seu lado. Quando o poeta sentiu a embarcação em movimento, bateu as mãos e beijou de Djalma entre os chifres. Oh, disse, estamos todos salvos. O pequeno barco deslizava sobre a água, enquanto a moça observava o desconhecido com um terror secreto, vendo-o quase como um fantasma. De repente, Gringória exclamou. O barulho recomeçou. O tumulto realmente crescia em torno de Nocridame, e eles escutaram. Gritos de vitória eram claramente ouvidos. Ao longe, 100 tochas que faziam faiscar os capacetes dos militares espalharam-se pela igreja, e os 3 fugitivos puderam ouvir coisas como: morte à cigana, que morra a egípcia. A infeliz deixou a cabeça entre as mãos, e o desconhecido se pôs a remar com fúria em direção à outra margem. Contudo, o poeta se preocupava, pressionando a cabra em seus braços. Pensava que ela também seria enforcada se fosse capturada, dando-lhe enorme prejuízo. Um tremor o avisou que a embarcação chegará ao destino. A confusão sinistra continuava na cidade. O desconhecido se levantou, aproximou-se da cigana e quis tomar-lhe os braços para ajudá-la a descer. Ela, porém, afastou-o e pendurou em Gringória, que, por sua vez, ocupado com a cabra, quase a repeliu. Não lhe restou outra coisa, senão saltar sozinha da embarcação. Estupefata, ela permaneceu, por um momento observando a água correr, e quando voltou a si, estava lado a lado com um desconhecido. Gringória havia aproveitado o desembarque para fugir com a cabra. A pobre cigana arrepiou-se ao encontrar sozinha com este homem. Quis chamar Gringória, mas nenhum som saiu de seus lábios. De repente, sentiu a mão dele sobre a sua, e seus dentes bateram. Sem dizer uma palavra, ele pôs-a a caminhar a passos largos para a praça da Greve, segurando a mão dela, que sem forças deixou-se levar. Ela olhou em todas as direções, mas não viu um único ser vivo. O cais estava absolutamente deserto. O desconhecido a arrastava sempre com o mesmo silêncio e a mesma rapidez, e ela não reconhecia nenhum dos lugares por onde andava. Diante de uma janela iluminada, fez um esforço e gritou: socorro! O homem de preto não proferiu sequer uma sílaba. Segurou-a com força e caminhou mais rapidamente. Ela não se opôs mais e o seguiu derrotada. Às vezes, ela perguntava: quem é você? Mas ele não respondia. Assim, chegaram, sempre caminhando ao longo do cais, a uma praça bastante grande, iluminada parcialmente pela luz da lua. Era a Praça da Greve, em cujo centro podia-se distinguir uma espécie de cruz preta de pé, a forca. Ela reconheceu o local e percebeu onde estava. Foi então que o homem virou-se para ela, levantando o capuz. Oh, não! Ela gaguejou petrificada. Eu sabia que era você novamente. Tratava-se do arcebispo, que parecia propriamente um fantasma, por conta do efeito da luz da lua. Escute, ele disse com uma voz sombria. Esta é a Praça da Greve, um ponto extremo. Há uma sentença que a condena à forca. Eu a tirei das mãos da multidão, mas eles continuam a persegui-la. Veja. Ele apontou em direção à cidade, e ambos puderam ver o tumulto, a desordem, a confusão. Está vendo? Eles ainda a perseguem, mas posso salvá-lo. Tenho tudo preparado. Você só precisa querer. Puxando-a apressadamente, ele dirigiu-se para a forca e a apontou com o dedo. Escolha entre nós dois, disse friamente. Ela escapou de suas mãos e caiu ao pé da forca. Em seguida,
virou a cabeça e olhou o padre por sobre o ombro, dizendo: a forca me causa menos horror do que o Senhor. Ele deu um grito violento, como um miserável ao qual se aplica o ferro em brasa. Morra então, disse ele, rangendo os dentes. O arcebispo a sacudiu e caminhou a passos rápidos em direção à esquina da Tor Holland, arrastando-a atrás de si. Ao chegar, pôs-se a gritar muito alto: Gúdula, Gúdula, aqui está a egípcia, venha se vingar. De repente, a moça sentiu que era agarrada subitamente por um braço que saía da pequena janela. Segure firme, disse o padre. É a egípcia fugida. Não a solte. Vou procurar os sargentos e você verá seu enforcamento. A moça reconheceu a enclausurada e, ofegante de medo, tentou se libertar. Enquanto se contorcia, ouvia Gúdula dizer em voz baixa: você será enforcada. Ela se virou, agonizante, para a janela. O que fiz para a senhora? A reclusa gritou. O que você me fez, egípcia? Escute, eu tinha uma criança, está entendendo? Uma criança, estou dizendo. Uma bonita menina, minha Agnes, e a levaram de mim. Minha filha foi roubada. Aí está o que você me fez. Humildemente, a moça respondeu. Mas talvez eu ainda não fosse nascida. Pois sim, continuou enclausurada. Você já era nascida. Ela teria sua idade. Há 15 anos estou aqui. Há 15 anos sofro, rezo e bato minha cabeça contra estes muros. Eu digo que as egípcias roubaram minha filha. Senhora, gritou a pobre condenada, juntando as mãos. Eles estão chegando. Não lhe fiz nada. Quer ver minha morte diante dos olhos? A senhora é piedosa, tenho certeza. Deixe que eu me salve. Não quero morrer assim. Devolva minha pequena Agnes, prosseguiu Gúdula. Você não sabe onde ela está? Então morra. As egípcias a roubaram. Veja o que eu vou mostrar. Veja o seu sapato, o único que me resta. Sabe onde está o outro pé? Diga-me. Enquanto com um braço ela segurava Esmeralda, com o outro ela alcançou o pequeno sapato que repousava na cela. A menina, então tremendo, tentou abrir o saquinho bordado que carregava no pescoço. Vai, murmurou Gúdula, encontre logo este amuleto do mal. De repente, ela parou, gritando com uma voz que vinha das mais profundas entranhas. Minha filha. Esmeralda acabará de tirar do saquinho um pequeno sapato, exatamente igual ao outro. Mais rápido do que um raio, a enclausurada comparou o par, e colando à grade da janela o rosto, que brilhava com uma alegria celestial, gritou: Minha filha. Mamãe, respondeu Esmeralda. As paredes e as barras de ferro interpunham-se entre elas. A parede, gritou enclausurada, dê-me sua mão. A moça passou seu braço através da janela e a enclausurada colou seus lábios nele. De repente, ela se levantou e começou a balançar com as mãos as barras, mas elas resistiram. Então ela foi procurar num canto do quarto uma grande pedra e a atirou com tanta violência que uma das barras se partiu. Um segundo golpe quebrou completamente a velha cruz de ferro que delimitava a janela. Com as duas mãos, terminou de quebrar e afastar os pedaços oxidados. A passagem ficou aberta e ela segurou a filha, puxando-a devagar para a cela. Minha filha, dizia, minha filha está comigo. O bom Deus a devolveu. A moça repetia de tempos em tempos com uma doçura infinita. Mamãe. Veja, minha filha, continuava enclausurada, entrecortando as palavras com beijos. Seremos felizes. Neste momento, soou um ruído de armas e Esmeralda tirou-se angustiada nos braços da mãe.
Salve-me, mamãe, eles estão aqui. Gúdula ficou pálida. Eu tinha me esquecido de que a perseguem. Vou falar com eles. Esconda-se neste canto. Eles não a verão. Direi que você escapou. Mal havia terminado quando uma confusão de homens, espadas e cavalos parou diante da alcova. Ela levantou-se e postou na frente da janela, tentando tapá-la. Velha, disse o comandante, procuramos uma bruxa. Disseram que ela está aqui. Se estão falando de uma moça jovem, ela me mordeu e eu a soltei. O capitão fez uma careta de desapontamento. Capitão, disse de repente o arqueiro, pergunte então à velha por que as barras de sua janela estão neste estado. Elas sempre foram assim, gaguejou. Mentira, continuou o arqueiro. Ainda ontem havia uma bela cruz preta aqui. Vejam só quem está agindo de forma suspeita, disse o capitão. Senhor, ela gritou. Uma carroça quebrou a grade. Esmeralda havia permanecido todo o tempo em seu canto, sem sequer respirar, e não perdeu um só segundo da cena, afligindo-se também com cada uma das angústias da mãe. De repente, ouviu uma voz que dizia ao arcebispo: Ora, senhor arcebispo, como homens de armas, não é a mim que compete enforcar bruxas. Eu os deixo cuidar disso sozinhos. Acho que os senhores concordarão que eu vá me juntar à minha companhia. Era a voz de Febo de Châteaupers. Então ele estava lá, seu amigo e protetor. Esmeralda levantou-se e, antes que sua mãe pudesse impedir, lançou-se à janela gritando: Febo, estou aqui. No entanto, o oficial não estava mais lá. Acabara de virar a galope à esquina da rua de Iacontelério. A enclausurada precipitou-se sobre a filha com um grito, puxando-a violentamente para trás. Mas era muito tarde. Ah, gritou o capitão, 2 ratos na ratoeira. Gúdula não disse uma palavra, atirando a pobre filha meio morta num canto da alcova. Voltou à janela e pôs-se a olhar intrepidamente todos os soldados. Balançou a cabeça e começou a dizer: Não tem ninguém, não tem ninguém. Tem sim, continuou o carrasco, que acabava de chegar. Você sabe muito bem. Deixe que eu prenda a bruxa. Não quero machucá-la, senhora. Velho, disse o capitão num tom severo, por que quer impedir que esta bruxa seja enforcada? A miserável deixou escapar um riso selvagem. Ela é minha filha. Sinto muito, mas é a vontade do rei. O que me importa o rei? Estou dizendo que ela é minha filha. Derrubem a parede. Quando a mãe ouviu as picaretas e alavancas minarem sua fortaleza, deu um grito tremendo e, em seguida, começou a rodopiar com uma velocidade assustadora em seu cubículo. Não dizia mais nada, mas seus olhos brilhavam. De repente, pegou uma pedra e a jogou sobre os soldados, lançada sem direção, porque suas mãos tremiam. O objeto acabou não atingindo ninguém. Ela rangeu os dentes e foi se sentar perto da moça, cobrindo-a com seu corpo e ouvindo a jovem, que não se movia e só murmurava: Febo, Febo. De repente, a enclausurada viu a parede desmoronar e ouviu a voz do capitão, que incentivava os soldados. Fez então, com o corpo, uma espécie de barricada diante da brecha, torcendo os braços, batendo a cabeça contra o ladrilho e gritando: Socorro, socorro. Agora peguem a moça, disse o chefe impassível. A mãe olhou os soldados de uma maneira tão terrível que eles tinham mais vontade de recuar do que de avançar. Ninguém deu um passo. Gúdula sentou-se subitamente sobre os joelhos, afastando os cabelos do rosto, e em seguida deixou cair as mãos magras e esfoladas sobre as coxas. Então
Grandes lágrimas saíram uma a uma de seus olhos. Ao mesmo tempo, começou a falar com uma voz suplicante, tão suave, tão submissa e tão dolorosa, que os soldados, comovidos, enxugavam o pranto. Senhores, uma palavra, é uma coisa que preciso dizer. É minha filha, entendem? A minha querida filha que eu tinha perdido. Ouçam minha história. O que ela fez para vocês? Absolutamente nada. Eu também não. Saibam que tenho apenas ela, que sou velho. Foi a Virgem Santa que a enviou. Além disso, vocês todos são tão bons. Vocês não sabiam que era minha filha. Agora, sabem. Vocês são tão bons, senhores sargentos. Gosto de todos vocês. Vocês não tomarão de mim a minha querida filha, a minha criança. O carrasco e os sargentos entraram na cela e a mãe não opôs nenhuma resistência. Apenas arrastou-se para a jovem e lançou-se sobre ela. Esmeralda viu os soldados se aproximarem. Mamãe, gritou. Eles vêm vindo. Ajude-me. Sim, meu amor. Eu irei protegê-la. Respondeu a mãe com uma voz apagada, apertando-a com força em seus braços. Gúdula cobriu Esmeralda de beijos. As duas, caídas no chão, encenavam um espetáculo digno de piedade. O carrasco, comovido, quis carregar a jovem em seus braços. Ele tentou soltar a mãe. Havia entrelaçado as mãos em torno da cintura da filha, mas ela estava como que fixada tão fortemente à menina que era impossível separá-las. Apenas com a ajuda de vários soldados foi possível prender Esmeralda, que desmaiou. O carrasco arrastou a moça para fora da cela. E a mãe logo depois. Uma hora mais tarde, a justiça dos homens foi feita. A reclusa não sobreviveu à sua desgraça, morrendo fulminada por um ataque do coração. Quanto a Dom Cláudio, ele também teve um fim trágico. Depois de ter descoberto que foi o arcebispo quem tirou Esmeralda do esconderijo e a entregou aos soldados, Quasímodo, enfurecido, jogou-o da parte superior de Notre Dame. Cláudio Frollo então espatifou-se no pátio. Febo de Chantelpers casou-se com a moça que tanto visitava. Quasímodo desapareceu de Notre Dame no dia da morte de Esmeralda e do arcebispo. Nunca mais foi visto, nem se soube de sua sorte. Na noite que se seguiu ao suplício de Esmeralda, o corpo da jovem foi retirado e levado, de acordo com a tradição, para a caverna de Monte Falco, onde eram jogados os infelizes executados nas forcas de Paris. Quanto ao misterioso desaparecimento de Quasímodo, eis o que podemos descobrir. 2 anos após esses acontecimentos, foram encontrados em Monte Falco 2 esqueletos singularmente abraçados. Um deles, que era de uma mulher, ainda tinha um pedaço de tecido que havia sido branco, e se via em torno de seu pescoço um colar com um pequeno saquinho de seda que estava aberto e vazio. Tais objetos tinham tão pouco valor que o carrasco, sem dúvida, não os quis. O outro corpo que abraçava fortemente o primeiro era um esqueleto de um homem. Percebia-se que ele tinha a coluna vertebral torta, a cabeça afundada nas omoplatas e uma perna mais curta que a outra. Não possuía, no entanto, nenhuma ruptura de vértebra na nuca, e era evidentemente o único que não tinha sido enforcado. O homem ao qual ele havia pertencido, portanto, morrera ali. Quando quiseram separá-lo do esqueleto que abraçava, desfez-se em poeira.